Em família unida, cada um economiza do seu jeito. A Marcinha economiza no pano, tanto que o vestido dela tá cada dia mais curto. Já o Dudu economiza nas notas. Tá difícil fazer a lição, hein, Dudu? Dona Marta e Dona Maria economizam no telefone. E como falam quando se encontram. E o Sidney? Bom, esse economiza o seu dinheiro. Por isso, antes de comprar qualquer medicamento, ligue ou entre no site. Ultra Farma. Tá no computador, no telefone, na sua casa. Tá no coração da gente. Que satisfação estarmos juntos para o programa Deus Médico dos Médicos. Você em sua casa, amigos, conhecidos, parentes, mas aqueles também que gostam de participar do programa, pegue o telefone e ligue. Você está ligado? Você está participando? Ora, convide um outro para que todos nós possamos realmente não só participar do programa, mas posteriormente tratarmos do assunto juntos. Mas qual é o assunto? Dores na coluna. Peso do corpo e dos membros, ele deve ser harmoniosamente equilibrado. Por vezes isso não acontece. Temos desvios vertebrais que incomodam, dores que acontecem. Ora, tudo isso nós vamos ter no programa de hoje. E mais ainda, porque temos um grande especialista conosco, Dr. Flávio Scarabottolo, que é ortopedista e traumatologista, portanto que é especialista em todo esse campo. E como nós temos necessidade, quantas quedas nós temos, não é verdade? Eu mesmo já fui operado menisco e lá estava eu, tratando-me com um médico. E depois, numa das nossas igrejas, também levei um escorregão. E a nossa vida sempre traz alguma coisa. Por isso é importante nós termos conhecimento e tratarmos junto a um médico especialista. Por isso, seja bem-vindo, Dr. Flávio. Muito bom dia. Eu gostaria de agradecer a oportunidade ao Dom Fernando, ao Sr. Sidney, de estar aqui conversando com os senhores sobre esse assunto tão comum no dia a dia das pessoas. Que acontece com crianças, jovens, pessoas de idade também, quantas vezes, na verdade? Na maioria das vezes, na maioria das vezes. O senhor não falava de idade, Dom Fernando. Não falava de idade? O senhor falava juventude acumulada, agora o senhor quando eu me refiro a mim, eu falo juventude acumulada. Desculpa, doutor. Então... Porque a idade, todos nós mas temos é mais idade. nas pessoas de idade, né? Normalmente. No jovem não é tanto, né? Nos adultos. Os jovens, quando era jovem, não tinha dor na coluna. Não, mas quando fazia esporte, corridas, futebol, etc., uma queda que tem, tudo isso, né? Provoca. Eu vejo, causar. Por exemplo, mesmo o padre Marcelo não ficou com a perna tanto tempo engessada. E ele é professor de educação física. É verdade. Portanto, há um problema aí. Mas a incidência é mais nas pessoas de mais idade com sobrepeso, né? Normalmente acomete mais os pacientes acima dos 30, 40 anos, nos obesos, pela sobrecarga. O que causa mais é a obesidade ou tem outras causas? O sedentarismo eu acho que é o principal fator em relação à dor na coluna. Pessoa que fica muito sentado. O trabalho, a postura no trabalho, o sedentarismo, a má postura. As pessoas não têm o hábito, né? De sentar corretamente. E coisas, erros do dia a dia são muito comuns. Deitar no sofá, o sofá foi feito para sentar. Deitar no sofá. Eu deito muito no sofá, faz mal. Isso é um péssimo hábito para a coluna. Só. Porque você deixa a coluna toda torta. Principalmente se você deitar de lado no sofá. Eu deito exatamente assim, esse é o erro no sofá. Porque você deixa a coluna de uma maneira totalmente irregular e totalmente torta em relação à postura adequada. Isso favorece muito também a dor nas costas. Né? E o que mais? Nossa, quais são os desvios posturais mais comuns que o senhor tem conhecido, que o senhor vê lá no consultório? Que pessoas a escoliose é um problema habitual da coluna. O nome é escoliose ou escoriose? Escoliose. Com L. Não, porque eu nunca tinha escutado esse termo. O que é escoliose? Escoliose é o desvio angular da coluna de maneira incorreta. O desvio
angular. O que é desvio angular? Porque a coluna, num plano anterior, ela é reta. Então, a coluna, olhando a pessoa de frente, eu vou procurar usar termos menos técnicos, porque... tem que ser bem linguagem, bem popular mesmo. Exatamente isso. Então, assim, olhando a pessoa de frente, a coluna tem que ser reta, porque é a postura de correta do ser humano. Agora, em relação à visão lateral da coluna, nós temos as cifoses e as lordoses. Então, você tem a lordose lombar e tem a lordose cervical, que a curva da coluna nessa região do pescoço, ela é para frente. E na coluna lombar, a mesma coisa. E você tem a cifose, que seria a dorsal na região do tórax, que é uma curva para trás, e no final da coluna, na região do sacro, que é o final da coluna vertebral, em que a curva também é posterior. Entendeu? Então ela é curvada. Isso, olhando... Quando olha de frente, ela está reta. De frente, o correto é ela estar reta. Mas de quando lado, a gente olha uma pessoa de costa, ela tem a curva. Por isso que quando a gente olha a pessoa desnuda, olhando ela de costas, você vê o tórax mais acentuado para trás e a lombar mais para frente, né? A parte do tórax mais para trás e a parte da barriga, no caso nas costas, com a curva para dentro, né? Então as principais causas é a postura de sentar, esses maus hábitos posturais, que é deitar no sofá, não pode. O que é o que acontece com mais frequência que as pessoas fazem? Esse negócio de deitar no sofá é uma coisa muito comum. Isso é um péssimo hábito. E eu já fui no ortopedista, nunca ele me falou isso. É um mau hábito uma vez ele me falou brasileiro. Se sentar corretamente. Isso e ele me sempre receitou uma cadeira, porque tem cadeiras que não são boas, né? Eu acho que até devia ter uma lei de fabricar cadeiras que deixem a postura. Na realidade, existem as regras ergonômicas, entendeu? Mas eles fabricam dentro dos padrões? Algumas empresas sim, outras não, porque isso também gera custo, né? Gera custo, normalmente são mais caras, né? Exatamente. Eu médico, a cadeira que eu uso no escritório, nos lugares de trabalho, eu comprei uma cadeira receitada por um médico. Ele receitou uma cadeira para mim. Mas deve se sentar corretamente também, porque senão não adianta. Exatamente. É verdade. Exatamente. Porque pode ter uma ótima questão cadeira, da altura, né, do pé. O hábito da postura, na realidade, só retificando o início do hábito postural, ele vem da infância. Se você reparar hoje em dia, os jovens, eles têm um mau hábito de sentar de qualquer jeito. Se você pegar um adolescente, um pré-adolescente, ele não senta. Ele se esparrama na cadeira ou ele se derrama sobre a mesa ou sobre um móvel que tiver na frente. Então isso já gera um hábito postural ruim. O que é se derramar na frente? Se debruça na mesa ou senta de lado de qualquer jeito. Faz mal. Isso é péssimo, porque isso várias vezes ao dia ou por um tempo prolongado faz mal. Tem que sentar e ficar... Exatamente. O correto é encostar no espaldar da cadeira. Assim, igual o senhor está aí. Exatamente. Se ela tem o hábito postural correto, tudo isso interfere. O bico de papagaio, o que é o bico de papagaio? Que eu é o dito popular. Então, mas como chama? O que é o dito? Artrose é o bico de papagaio do leigo. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Que era uma coisa. E por que colocar um bico de papagaio? Porque quando a gente olha o raio-x da coluna lombar, a formação óssea fica parecido com bico. Parece um bico. E se você pegar um raio-x de coluna de uma pessoa que tem artrose já avançada, você vê na radiografia vários bicos. O senhor já viu esse termo, não, Fernando? Já. Você fala, eu tô com bico de papagaio. Isso é muito comum. É diário. No consultório a gente vê isso sempre. E as outras doenças mais frequentes, quais são? Fora o bico do papagaio? A lombalgia, que é a dor da coluna lombar, que não é por artrose, é por uma dor muscular. Ela pinça o nervo? Não, isso aí seria já um agravamento da lombalgia. A lombalgia é a dor da coluna lombar que é causada por uma fraqueza muscular, um sedentarismo. Ou friagem até. Às vezes friagem. Não é o mais comum. Não é comum, e não. assim, o esforço inadequado, carregar um peso muito grande, você não está acostumado a fazer, ou carregar
pesos acentuados. E semana passada mesmo, um paciente meu que tem o hábito de fazer caminhada, ele tem uma vida saudável, não é obeso, só que ele está reformando. Ele resolveu ajudar o rapaz na obra e carregou vários sacos de cimento de 60 quilos. Ele não está acostumado. No dia seguinte, ele não saiu da cama. Entendeu? Então isso também favorece a dor, né? Então, mas isso ele não saiu da cama, mas... Pela dor. Eu sei, pela dor. Mas isso cura e depois ele fica bom ou isso leva a consequências? Não. Nesse caso especificamente, ele precisou tomar anti-inflamatórios, tomou analgésicos e relaxante muscular e melhorou. Porque ele não tem um problema mecânico, ele teve uma sobrecarga, entendeu? Então a musculatura das costas dele não aguentou esse esforço, por isso ele teve a dor. Agora... Mas não lesou, né? Não teve a lesão. Não houve exatamente. Lesão, porque aí que está o caso. Agora, piorando o problema da coluna, que seriam as hérnias, os pinçamentos nervosos. O que é a hérnia? Hérnia de disco. Exatamente. Então, a hérnia de disco não tem nada a ver com o bico de papagaio, é outra coisa. Não, são problemas distintos. A hérnia de disco é quando... estruturalmente a coluna, só para a gente visualizar ou ter uma ideia do problema. A coluna ela é formada por vários blocos, um sobre o outro, que são as vértebras. Entre cada vértebra nós temos um amortecedor, que seria um disco esponjoso, que tem uma consistência cartilaginosa que parece uma esponja mesmo. E ele funciona como um amortecedor da coluna. Para ela não... Exatamente, para ter um amortecimento mecânico, porque não ter a coluna, senão a coluna quebraria com qualquer impacto. Então ele funciona exatamente como um amortecedor. Quando esse amortecedor sofre alguma disfunção e ele sai da posição correta, ele começa a empurrar um nervo que sai da medula e que passa ao lado da coluna, que são as raízes nervosas. E aí, essa compressão do nervo... dói. Que gera dor, gera o formigamento na perna. A queixa mais comum é, doutor, eu tenho uma dor nas costas que desce para a perna. Eu tenho isso. Isso é... Conforme o lado que eu deito, assim. Se eu deito com essa parte de cima, aí dói essa perna aqui. Isso é em função da compressão do nervo. A dor, o fato de deitar e piorar a dor, isso aí pode estar relacionado a outros problemas. Não, mas eu não sinto de dia, eu só sinto hora que dormindo. É à noite, eu acordo com a dor. Entendi. Isso é uma inflamação, provavelmente uma inflamação desses nervos que compõem o chamado nervo ciático. E não asiático. Não asiático, como a gente o senhor falou que o menisco é chamado de ministro. Exato, e é um nervo erro comum. ciático é chamado de nervo asiático, né? Mas lá na Ásia, o asiático é mais comum ainda. Vamos a uma reportagem, vejamos uma reportagem. Dores nas costas. Quem já passou por essa desagradável situação? A lombar, dói muito as costas, tenho problema de ciático, tenho um monte de problema. Isso já faz muito tempo que eu sofro com isso aí, dor na coluna, desde a época que eu vim do norte. Sim, a dor lombar é uma queixa muito comum. Chamada também de lombalgia, esta é uma dor que ocorre na parte inferior da coluna vertebral. E cerca de 3 em cada 4 pessoas vão ter dor nas costas durante a vida. E estes números ainda podem subir e mais pessoas vão conviver com este problema. Resultado de má postura, sedentarismo e outros fatores associados, incluindo a execução errada de exercícios. Olha, meu trabalho requer que eu fique sentada, então tem o computador, né, aquela posição do computador, isso aqui, depois a má postura, o estresse. Então todos esses elementos fazem com que a gente fique com dor. Né? Eu acho que quanto mais estressado, mais a gente tem dor. Eu acho que se a gente tivesse uma fórmula de se desestressar, tá perfeito. Acho que porque eu trabalhei muito em pé, né? Eu trabalhava de segurança, então mexeu com os nervos, né? Olha, eu acho que é o peso, a postura, tá? E também, né? Tudo ajuda, né? A dor lombar pode ser aguda ou crônica. A dor aguda dura de 4 a 6 semanas, mas a dor crônica pode durar toda a vida.
Nós vemos aí aquela senhora que falava do estresse, que até, vamos dizer, acentua mais a dor. Qual seria, e ela perguntava, como se livrar um pouco deste problema, doutor? A tensão, o estresse do dia a dia, né? A gente aqui em São Paulo tem uma vida extremamente estressante. Isso aumenta a tensão muscular e a tensão gera a inflamação. E a dor é decorrente da inflamação. Por isso, a fórmula mágica, não é que exista uma fórmula mágica, mas a atividade física, na realidade, é a melhor maneira, a meu ver, de exatamente eliminar o estresse. E aí, no caso, seria a natação, por exemplo? Dependendo da idade do paciente, a gente orienta. Os mais jovens, a natação, e os mais experientes, vamos dizer assim, a hidroginástica. A hidroginástica tem uma capacidade anti-estresse excelente, porque você cria um vínculo com os outros colegas de aula, uma amizade mesmo, um vínculo de confraternização. Isso também tira a tensão, e o esforço, ou a atividade, o exercício, melhora a força muscular. Então você consegue tratar vários problemas com uma atividade só. Agora, Dom Fernando, eu tenho uma pergunta muito importante. Eu acho que muito importante e... Bom, eu até tenho um comercial que eu fiz aí que eu falei, eu não sou médico. Uma pessoa fala da dor nas costas, né? Carregou o armário lá, falou, eu não sou médico. Mas, doutor, como eu trabalho, como eu vendo medicamento, no Brasil, talvez o senhor não saiba assim a dimensão da coisa, porque o senhor prescreve os medicamentos. As pessoas usam muito remédio para coluna, anti-inflamatório, que no resto do mundo é proibido. No Brasil, como não exige a retenção da receita, as pessoas compram, porque está lá, vendo a sua prescrição médica, mas pode vender. E relaxante muscular. Então eu vejo que pessoas que têm dor na coluna, ela começa a tomar aquilo anti-inflamatório e não para, ela toma para o resto da vida. Eu tenho até parentes meus, a minha mãe liga e fala, mãe, não pode tomar isso, não pode tomar esse anti-inflamatório, não vou falar o nome que ela toma aqui, porque senão as pessoas vão querer tomar também. Mas assim, a minha mãe é viciada, né? É dependente. Parentes meus, eu tenho uma tia também. Agora, eu vejo pelo consumo, pelo uso indiscriminado que as farmácias, os números, não é só a Ultrafarma, mas todas as farmácias do Brasil vendem de anti-inflamatório e relaxante muscular sem orientação médica. Que conselho o senhor daria para essas pessoas? Porque isso não pode mascarar uma outra doença. Se a pessoa está com uma doença mais grave, ela vai tomando, vai tirando a dor e não vai mascarando uma coisa e isso não vai se agravando. Qual conselho o senhor daria para quem usa relaxante muscular e anti-inflamatório sem orientação do médico? A primeira coisa é procurar um ortopedista. Tá? Se o paciente não usar, não tomar. Não deve. Não deve. Né? Porque o uso indiscriminado do medicamento pode gerar outras complicações, tanto para o rim como para o fígado. Para o rim, para o fígado. Entendeu? Né? Até a interação dele com outras drogas, que às vezes ele está tomando, interferir. Outros remédios que eventualmente ele esteja tomando para pressão alta, pode interferir no efeito do remédio e ele achar que está tratando da pressão e a pressão dele, na realidade, está elevada em função do uso inadequado de outro medicamento. Porque aí o médico dele também não vai estar sabendo. Entendeu? Que ele está tomando isso sem acompanhamento. Então, nunca tomar remédio sem orientação médica. E se quiser eventualmente repetir uma receita, tentar entrar em contato com seu médico ou com outro médico. Não precisa ser exatamente o dela, mas alguém que tenha conhecimento para autorizar ou efetivamente ver se não vai fazer mal o uso indiscriminado daquele medicamento, né? Agora, a gente vê, doutor, que às vezes esses medicamentos têm propaganda até na televisão. Isso eu acho totalmente errado. Isso é errado. Por exemplo, você pega aí alguns produtos, a gente não vai mencionar o nome, mas você vê que relaxante muscular, anti-inflamatórios, com propaganda até na televisão, caso de dor, contusão, para você tomar. Aí a pessoa cria uma dependência, porque ela dorme bem, está com uma dor, ela passa a tomar. Eu sei pessoas que tomam assim todo dia, o ano inteiro, fica dependente. Por outro lado, nós vemos também, ao menos na realidade nossa, quantas pessoas sofrem
da dor. Muita gente, é muita gente. Eu diria que etc. uns 80%. 80%. Olha o índice. 80% das pessoas sofrem. Ou têm ou vão ter uma dor nas costas. É impressionante a quantidade de pacientes que a gente atende com dor na coluna. 80%. É muito alto, muito alto. A dor na coluna ela tem também uma característica muito comum. Hoje você está bem, não tem nada. Amanhã você está morrendo de dor. Então ela é sazonal, ela vem e vai. Às vezes, com o clima ou com o hábito? Não, às vezes... O clima interfere nisso, não? Independente do clima. No inverno isso é com mais frequência? Tem pacientes que com a mudança de tempo vêm a ter a dor. Tem outros Tudo que isso que o senhor falou não tem nada a ver com reumatismo, não, né? Não Dor tem reumática relação. é completamente diferente. Em alguns momentos podem ser semelhantes, mas a causa é totalmente diferente. Né? Totalmente diferente. Agora, em relação aos medicamentos, o cuidado principal é a orientação médica. Isso é importante frisar. Só tomar o remédio com orientação médica. Remédio ou também pode orientar para fazer algum exercício ou algo semelhante. Com certeza. Na realidade, as pessoas tomam o remédio porque o remédio alivia ou resolve o problema dela. Imediato. E ela não vai atrás do tratamento. Então ela se sente bem com o medicamento e ela não vai efetivamente tratar. O remédio tem uma vida útil, um período de funcionamento. Ele faz efeito e para. Parou o efeito, o problema continua. Então o erro de usar o remédio indiscriminadamente ou por períodos prolongados está exatamente nisso. Você está mascarando o problema e não está tratando esse problema. Por isso o médico, ele não só indica o remédio, como também indica o tratamento a ser feito. Fisioterapia. Para a coluna, o mais comum é a fisioterapia, mas também tem o RPG, a acupuntura. O que é o RPG, doutor? O RPG é Reeducação Postural Global. É uma atividade supervisionada também. Por um terapeuta, por um fisioterapeuta. Um fisioterapeuta e com especialização em RPG. Esse fisioterapeuta com especialização em RPG é uma profissão assim reconhecida pelo... Sim. Existe essa especialidade e é muito útil. Falar. Tem pacientes que evoluem muito bem. Um dos meus sobrinhos, ele fez por causa da postura. Ele estava ficando muito alto. Ele não é médico, ele foi tratado ele foi tratado por um RPG. E aí melhorou imensamente todas as consequências, vamos dizer. Então é bom. O senhor receita, o senhor indica para os pacientes do senhor? Em alguns casos eu indico a fisioterapia, em outros a acupuntura. Normalmente você direciona. Eu senti muito bem com a acupuntura. O tratamento de acordo com o problema. É muito bom. O RPG e também tem Pilates, que é uma outra atividade da bola, não sei bem o que seja. Também é uma maneira de executar a fisioterapia. Porque a fisioterapia é comum. Exato. Eu, por exemplo, quando fui operado da perna, do joelho, depois fiz por um bom espaço de tempo, fisioterapia. E hoje eu faço naturalmente os exercícios que me foram ensinados. Exato. E a intenção de todas essas terapêuticas é exatamente... O Pilates é novo isso, né? Não é antigo? É antigo. Como é que pronuncia? Pilates? Pilates. Não é Pilatos não, hein? Não tem nada a ver com Pôncio Pilatos. Né? Não. É Pilates. E é também uma terapêutica muito útil porque ajuda a fortalecer a musculatura da coluna, ajuda a melhorar a postura, entendeu? E com isso o paciente tem uma melhora efetiva. Através do quê? Pilates? Através de bola? Eu ouvi falar que tem uma bola que a pessoa abraça, mas eu nunca Você ensina o paciente a fazer exercícios normais, com alguns aparelhos específicos. Sim. E isso gera uma tonicidade, uma força muscular progressivamente melhor e ajuda o paciente a diminuir as crises dolorosas, respeitando a idade do paciente, se ele teve algum problema de fratura ou coisa do gênero, que aí também inviabilizaria esse tipo de terapêutica. O paciente tem que ter uma mobilidade boa para fazer tanto o RPG como o Pilates. Se o paciente não tem uma mobilidade boa, aí é melhor ele fazer a acupuntura, fazer a fisioterapia, que são atividades mais passivas, e aí não sobrecarrega o paciente, né? E há tratamento também, eu vejo aqui no Brasil, nós temos nossos irmãos
que vieram do Oriente e que fazem certas aplicações. Sim, tem as técnicas orientais. Técnicas orientais que são excelentes às vezes. Shiatsu, são milenares, né? São muito úteis. Quando tem um profissional competente. Exatamente. Esse é o principal. Tirou as palavras da minha boca. Olha, Dom Fernando, quando é uma pessoa tendo um profissional competente, isso é ótimo. Infelizmente, porque tem muito charlatão. Eu estava É. com as costas dores, etc. Isso já há uns 7 anos atrás. E aí um padre disse, olha, lá perto da paróquia há um chinês que faz esse shiatsu. Eu falei, será? Tá bom. Fui lá. Você sabe que nunca mais tive? Então, uma única vez. Quando bem aplicada, ela é extremamente eficiente. Vou no quiropraxis. A quiropraxia é uma outra terapêutica pelo quiroprata. Pelo quiroprata. O aplicador. Dói, mas é bom. É bom. Dói. Lá em Campinas, né? Mas tudo que dói assim, depois é um alívio enorme. Porque a dor é tão grande que depois você não sente a outra. Depois não sente a Agora você me pegou. Né? Agora, uma coisa importante que eu acho a gente deixar claro. Todas essas terapias, elas têm um período de tratamento. 10 sessões, 20 sessões. Então, ela é finita. Agora, a atividade física é uma coisa perene. Então, é importante a gente também frisar isso. As pessoas não podem se ater ou se prender ao uso do medicamento e ao tratamento da fisioterapia ou da acupuntura somente. Porque ela vai, depois de 20 sessões, terminar. Se você não começar a ter o hábito da atividade física, fazer caminhadas, fazer a hidroginástica, criar o hábito de um alongamento, mesmo que suave, em casa, no tapete da sala, 15 minutos todo dia. E isso é muito mais eficiente do que ficar tomando o anti-inflamatório indistintamente. O senhor sabe que eu falei uma vez só, mas eu sempre fiz exercício. Quer dizer, eu conjuguei uma coisa a outra. Exato. Não é que... O senhor faz esteira diariamente. Não seria um ato mágico. De jeito nenhum. Foi muito bom porque aliviou no momento, mas eu faço esteira diariamente, eu faço... O senhor praticou muito tempo, ping-pong, faço exercícios, etc. diariamente. Então tudo isso ajudou muito. No consultório a gente vê, aproveitando a sua deixa, os pacientes que têm o hábito ou tiveram o hábito da atividade física durante a vida têm muito menos problema de coluna do que o paciente sedentário. O paciente que tem o hábito da atividade física durante a vida. Aquele cara que a pessoa que fez atividade física, jogou bola, fez handball, fez vôlei, jogou basquete durante a juventude, mas que não parou aos 20, 25 anos, porque começa a trabalhar, a gente para tudo. E esse é o erro. Se você continuar essa atividade física, ele regularmente, vai ter menos problema. Muito menos problema. É nítido isso no consultório. Doutor Flávio, para as pessoas que o programa daqui a pouco termina, mas para as pessoas que ligaram a televisão já no final, as dicas para não ter dor na coluna que o senhor daria, que algumas o senhor já falou no começo. A número 1 seria a questão de não deitar no sofá. O mais prudente. Impressionou bastante. Acho que essa é para o senhor. Eu tenho costume de... Não, eu vejo muita gente chegar lá, tá deitado. Entendeu? Isso não faz bem nenhum para a coluna. Então não deitar, sentar corretamente. O senhor poderia expor as principais aí... A postura, o hábito postural, isso é importante. Para deitar, tem alguma coisa também? Deitar do lado? Na cama, o importante, o travesseiro, em relação ao pescoço, é o travesseiro ter a altura do ombro até a cabeça. Nunca mais alto e nem mais baixo que essa distância. Eu durmo com 2, eu não consigo. Porque depois que você adormece, você muda de posição naturalmente. Se ele for muito alto, você vai ficar numa posição incorreta, aí vai acordar com torcicolo no dia seguinte. E isso, a longo prazo, também gera artrose. E para sentar, essa questão assim do pé, do jeito que está aqui, essa cadeira é muito baixa. O médico tinha me falado que tem que ficar certo isso daqui, não pode ser mais baixo. O ideal é que os pés estejam apoiados. Nunca você sentar com o pé no ar. Não sentar com o pé, deixar ele assim? Isso também é inadequado. Uma cadeira muito alta, né? Exatamente. Se a cadeira for muito alta, é bom ter um apoio para os pés. Isso principalmente no trabalho. Né? Porque vai ficar o dia todo. Exatamente. Encostar o dorso, o bumbum e as costas na cadeira
e ter esse apoio para a musculatura da coluna poder relaxar. Doutor, então quem trabalha de motorista de caminhão, com certeza vai ter problema? Não, porque ele vai fazer atividade física. Se ele não fizer... Aí ele vai ter problema. Vai ter problema. Agora, o banco dos veículos são assim já... Na maioria das vezes eles têm já uma regulagem tanto de altura como de encosto que favorece isso. E o motorista ele pode adequar o encosto para exatamente acertar a postura de maneira correta. Entendeu? E o que mais? E atividade física. No final. Algo importante que o senhor gostaria de dizer? Dizer para as pessoas. Fazer atividade física regularmente. Isso é o principal. E controlar o peso. E não tomar remédio sem orientação do médico. Isso sempre, em qualquer problema, não só na dor na coluna. O médico falar isso, porque eu vejo que eu vendo remédio, mas eu quero que as pessoas tomem com consciência. Sim, com orientação médica. Isso eu acho que é o principal. E nós queremos então agradecer realmente ao Dr. Flávio Scarabottolo, italiano. Tá certo, Agradecemos tutti buona gente. Tutti buona gente. Agradecemos a sua presença aqui, todas essas informações e orientações mais do que sábias. Muito obrigado. Agradecemos e esperamos encontrá-lo em outras ocasiões também em nossos programas. Obrigado. E nós agora vamos com Sidney a oração à Nossa Senhora, Mãe dos Aflitos, pedindo à Mãe a intercessão para você e para todos nós, que ela interceda por todos. É o que nós pedimos à Mãe Nossa Senhora, Mãe dos Aflitos. Já, já. E agora, a oração de Nossa Senhora, Mãe dos Aflitos, com o Bispo Dom Fernando Figueiredo. Como é bom nós estarmos reunidos junto à gruta de Nossa Senhora, Mãe dos Aflitos. Ela intercede por nós, intercede por você. É a mãe querida. O que a mãe pede, o Filho Jesus não deixa de atender. E nós vemos aí quantos e quantos pedidos que chegam a nós, e-mails, cartas, né, Sidney? Pessoas que fazem pedidos através do rádio, por telefone, por e-mails, por cartas do Brasil inteiro, Dom Fernando. Alguns aqui são milhares, né? Hoje de manhã estivemos com o Padre Anderson, milhares de pedidos também que estão lá no Santuário Mãe dos Aflitos, lá na Rua Toninhas, em Santo Amaro, né? E Dona Carmen de Atibaia pede que o senhor reze por todos os telespectadores e pede uma bênção. Sebastiana de Atibaia, que o senhor reze pelos seus familiares. Senhor Humberto de Moura, de Santo André, que o senhor reze pelos seus familiares e pela saúde do seu Belisário da Matriz de Mauá. Senhor Rafael reza para que se liberte do alcoolismo, senhor Geraldo aqui de São Paulo, dona Isabel de Atibaia, dona Helena da Moca, dona Beatriz de Atibaia, enfim, Dom Fernando, são milhares de e-mails de todo o Brasil, dona Sandra de Mauá, a dona Helenice Rosalo, Dom Fernando, ela mandou um e-mail, ela imprimiu a oração e ela pediu para falar com o senhor que todos os domingos ela faz junto conosco a oração à Nossa Senhora dos Aflitos e pede uma bênção para ela e para sua família também. O senhor Machadinho e a dona Marilac, que o senhor ore pela sua netinha, que nasceu agora há poucos dias, a Luísa, né? Luísa. E as pessoas, um nome muito bonito, Luísa, né? Um grande abraço ao Machadinho, à Marilac, né? E as pessoas podem fazer os seus pedidos através do e-mail, através do site, né, Dom Fernando? mãedosaflitos.com.br, ou mandar a sua carta, ou através de e-mail, enfim. E todas as cartas, os e-mails são colocados aqui e também no Santuário Mãe dos Aflitos, lá em Santo Amaro, com o Padre Anderson. E nós queremos colocar agora nas mãos carinhosas da Mãe, e a Mãe, Nossa Senhora, colocar todos esses pedidos, também aqueles que estão no seu coração, no silêncio do seu coração. Vamos colocar com confiança, porque essa mãe é toda extremosa. Ela intercede, ela é aquela mãe que não esquece jamais seus filhos e filhas. Por isso a nossa oração, a nossa mãe
E como é bom fazermos sempre juntos, como nossa amiga, que também... Helenice. Helenice, né? Helenice Rosalo. Helenice Rosalo. Então, todos juntos agora vamos fazer a oração à Nossa Senhora, Mãe dos Aflitos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó doce Mãe, Nossa Senhora dos Aflitos, que nos foi dada por Jesus para nosso amparo e proteção. Cheios de confiança na vossa bondade, nós imploramos o vosso auxílio. Socorrei a mim e àqueles pelos quais eu rezo. Mãe querida, Senhora dos aflitos, acolhei benigna essas nossas súplicas e dignai-vos atendê-las. Estendei sobre nós a vossa intercessão. Voltai para nós vossos olhos misericordiosos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Coração de Jesus crucificado, fonte de amor e de perdão, tende piedade de nós. Ó Virgem Mãe dos aflitos, estendei vosso manto protetor sobre mim e minha família. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora, Mãe dos aflitos, rogai por nós. E nós pedimos a bênção de Deus, esse Deus que é bondade, que é misericórdia, que Ele abençoe você, sua família, todos esses pedidos e súplicas que são colocados no coração do filho pela mãe. É a mãe que intercede e coloca no coração do seu filho, Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Rezamos também por todos aqueles que sofrem de dores na coluna, não é verdade? Como também por aqueles que acompanham nosso programa, pelo doutor Flávio Scarabottolo, que esteve conosco, que você acompanhou. Por isso, como é bom todo domingo estarmos juntos, família reunida. Por isso, até domingo, às 10 horas, não esqueçamos, Deus, médico dos médicos. Até lá, se Deus quiser.